Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar aqui alguns comentários e análises recentes, sabe? Vem de fontes como a Gazeta do Povo, Alexandre Garcia, Jeffrey Tichini. A ideia é entender o que eles estão dizendo sobre o STF, liberdade de expressão, o clima político geral no Brasil. O que essas perspectivas indicam sobre o rumo do país, né? Vamos mergulhar nisso. Para começar, teve um caso que gerou bastante barulho, segundo as fontes. Envolveu uma gravação oficial de uma sessão do STF, certo? Isso. A alegação que as fontes trazem é que uma fala do Procurador-Geral da República, considerada inadequada, teria sido retirada e que isso teria sido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E as fontes viram isso como algo simbólico. Exatamente. Viram como mais que um detalhe, sabe? Lembraram até daquela frase do ministro Dias Toffoli, aquela de que o STF seria o editor da sociedade. Faz sentido essa conexão que eles fazem, então. Pois é. E essa percepção para essas fontes alimenta uma preocupação maior sobre, digamos, os limites da atuação do judiciário. Uma das fontes até cita o jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Ah, sim. O que ele diz? Ele questiona nessas análises se a democracia funciona plenamente quando um tribunal constitucional, na visão dele, parece não seguir a própria Constituição. Isso puxa o gancho para um tema quente que está lá no STF agora. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, Exatamente, esse mesmo. que basicamente diz que as plataformas, tipo redes sociais, não são culpadas pelo conteúdo dos usuários, a não ser que desobedeçam uma ordem judicial para remover, né? Isso. E o receio que essas fontes expressam é que o STF mude essa regra. E qual seria a consequência? Forçar as plataformas a deletar conteúdo por conta própria, para evitar problemas. Uma espécie de censura prévia, eles argumentam. Tipo aquele modelo alemão, o NetzDG. Justamente, aquele que exige remoção rápida sob pena de multa pesada. É o temor que aparece nessas leituras. Entendi. E o argumento forte que essas fontes levantam é que, se isso vier do STF, seria uma usurpação da função do Congresso. Porque o Congresso já debateu e decidiu manter o Marco Civil como está, certo? Inclusive rejeitando projetos como o PL 2630. Exatamente. E uma das fontes acha curioso e faz questão de lembrar um voto antigo do próprio ministro Moraes, lá de 2018. Ah, é? E o que dizia esse voto? Defendia a liberdade de expressão contra a censura. Chegou a comparar a censura a práticas de regimes autoritários, segundo a fonte. Nossa! E eles apontam um contraste com as ações atuais que relatam, então? Sim, um contraste direto na visão dessas fontes. E essa tensão toda não fica só na teoria, né? As fontes trazem exemplos práticos. Falam da situação da deputada Carla Zambelli e do deputado Eduardo Bolsonaro, que estão fora do país. Isso. Nas análises que a gente viu, eles são descritos como alvos de perseguição política. A Zambelli teve até ordem de prisão preventiva expedida pelo Moraes, e o Bolsonaro pedindo para trabalhar de longe. É. E sobre essa prisão da Zambelli, as fontes questionam muito a legalidade, sabe? Elas citam o artigo 53 da Constituição. Aquele da imunidade parlamentar. Prisão só em flagrante de crime inafiançável. Exatamente, que existe para garantir a independência do legislativo, né? E a justificativa do ministro Moraes, que as fontes reportam, de evitar que ela continuasse a atacar instituições, é vista por essas análises como uma forma de, contornar essa imunidade. Complicado. Mencionam também bloqueio de bens afetando a família. Sim, mencionam o impacto em familiares, até no filho menor de idade dela, e fazem paralelos com outros casos, como o do Mauro Cid. Outro ponto que uma das fontes, o Jeffrey Tichini, levanta sobre um vazamento. O depoimento sigiloso do ex-presidente Jair Bolsonaro na PF. Ah, sim. O que ele diz sobre isso? Que o conteúdo teria ido parar com o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias. O que, segundo ele, seria uma violação clara do sigilo funcional, crime previsto no Código de Processo Penal e no Código Penal. A preocupação é com a integridade do processo, né? Sem dúvida. E falando em depoimentos, teve outra reviravolta que as fontes noticiaram, no caso da tal minuta do golpe. O que aconteceu? O general Freire Gomes, parece, voltou atrás em juízo sobre ter identificado o Felipe Martins como assessor que apresentou o documento. Ele teria dito, segundo essas fontes, que nem conhecia o Martins pessoalmente. Ué, e a identificação anterior no depoimento para a PF? Então, o general teria dito que essa identificação veio de informações da própria investigação.
As fontes levantam a hipótese de um possível erro induzido, sabe? Entendi. Bastante coisa acontecendo nesse fronte, e no meio disso tudo, uma das fontes, o Alexandre Garcia, comentou também o cenário político mais amplo, citou pesquisa Quest mostrando desaprovação alta para o Lula. Sim, ele comentou isso e ligou essa queda de popularidade, em parte, a um escândalo recente de descontos indevidos no INSS. E ele contesta a narrativa sobre quem facilitou a fraude, é isso? Exato. Ele discorda da ideia de que foi o governo Bolsonaro e aponta, na análise dele, para ações de parlamentares de esquerda que teriam enfraquecido controles. Certo? Bom, então, resumindo o que essas fontes trazem. O quadro geral é de muita tensão institucional, né? O judiciário no centro de várias polêmicas, segundo essas leituras. Sim, um debate muito acirrado sobre liberdade de expressão e uma polarização que parece só crescer. É o que essas análises mostram. E, olhando para frente, o que essas fontes nos fazem pensar sobre o rumo do Brasil? Que tipo de reflexão elas provocam? Olha, estritamente com base no que essas fontes apresentam, elas pintam um cenário de conflito. Um conflito sobre a própria interpretação do que é o Estado de Direito, das regras do jogo democrático no país. Então, a pergunta que fica no ar a partir dessas análises é sobre as consequências a longo prazo, né? Se essas tendências que eles descrevem de ativismo judicial, de polarização continuarem assim. Uma reflexão importante que essas fontes levantam. E para quem nos acompanhou, não esqueçam, curtir, compartilhar e inscrever-se no canal.